Chegou aquele momento todo especial no programa Tarde de Louvor Shekinah, momento de meditarmos na Palavra de Deus. Hoje conosco o diácono Maciel, da Igreja Tabernáculo do Soberano Deus, na rua Capitão Menezes. Ouça com atenção a mensagem da Palavra de Deus. E eu peço a você que compartilhe este vídeo com seus amigos, com os ouvintes da Palavra de Deus, para você nos ajudar aí na divulgação da Palavra de Deus através do canal Marcelo Mesquita Ide Pregai. E eu convido você, irmão, irmã, obreiro e obreira, que ajude a evangelizar através do canal Marcelo Mesquita Ide Pregai. Convido você e seus familiares a se inscrever, e ao se inscrever, não esqueça de tocar no sininho das notificações. A Deus toda honra e toda glória. Diácono Maciel e a mensagem da Palavra de Deus. A paz do Senhor, povo de Deus, boa tarde, uma ótima tarde na presença de Deus. Que Deus possa abençoar cada um que neste momento estão acompanhando pela 92,1 FM e pelo canal do YouTube, Marcelo Mesquita de Pregai. Você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva para que o Evangelho possa chegar a várias pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, porque é pela palavra que somos libertos. Que você possa se inscrever e você que já é inscrito possa deixar o seu like depois de assistir o vídeo. Desde já agradecemos por tudo isso. Que Deus possa abençoar cada um nesta tarde. A palavra de Deus para essa tarde vai ser lá em Gênesis 19, a partir do versículo 24, que tem o título A Destruição de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas, Sodoma e Gomorra. Então essa é a palavra de hoje para esta tarde, que todos nós podemos meditarmos e podemos entender, amém? Então vamos à leitura e depois vem a explicação em nome de Jesus. E a todos vocês que já estão conosco aqui nesta tarde, mais uma vez, muito obrigado por tudo e continue nos abençoando, divulgando o Evangelho, que é a palavra de Deus. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desce do céu sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquela cidade, toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, o que nascia na terra, todos morreram. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e toda a terra da campina, e viu, e eis que o fumo da terra subia como o fumo de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, que se lembrou de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar, e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse a menor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, temos de beber vinho a nosso pai, e deitemos com ele, para que em vida conservemos nossa semente, o nosso pai. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e deitou-se com o pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse a menor: vens aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, temos a beber vinho também esta noite. E então entra tu e deita-te com ele, para que em vida conservemos semente do nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. Levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló e seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou seu nome Bernabe. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Amém? Então que podemos meditar nesta palavra e vamos estudarmos um pouquinho sobre o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Essa cidade era uma das cidades melhores que tinha naquela região.
Então, quando Abraão saiu da terra dele lá, o sobrinho dele estava sem pai, o pai dele tinha morrido. Então Ló estava sem pai. Ele falou: tio, eu vou contigo. Ele falou: então vem. E foram os dois. E Ló ficou junto com Abraão ali naquela terra. Só que começaram aquela guerra dos pastores brigando pela terra. Então, qual seria a melhor providência de Ló? Chama Abraão e fala: tio, eu vou conversar com os meus pastores para que não fique brigando, que nós vivemos em harmonia. Mas quando Abraão falou para ele que ele tinha que escolher entre um lado ou outro, ele olhou para os campos verdejantes e imediatamente correu para onde? Sodoma e Gomorra, uma das cidades que era mais bonita à vista dele. Ele seguiu pela visão, ele seguiu por aquilo que a visão estava fazendo. Então, que nós podemos meditar e não seguir aquilo que a nossa visão coloca, mas sim aquilo que Deus está mostrando, e não só pela visão material. E Ló foi para aquela cidade de Sodoma e Gomorra, e lá teve o quê? Lá começou, os varões eram todos maus, todos queriam fazer aquilo que não devia, e Deus anunciou a Abraão, porque Abraão era um amigo de Deus, que ia destruir Sodoma. O que aconteceu? Abraão tentou de todas as formas que não acontecesse, mas aconteceu. E Ló estava lá dentro, Ló estava lá com a esposa e suas filhas. E fez o quê? Aqueles 2 anos que estava na casa dele, durante a noite foi tentado, porque as pessoas, os homens daquela cidade se juntaram, do maior ao menor, do menor ao maior, todos juntos, e falou: vamos pegar os 2 e vamos fazer maldade com ele. E daí foram lá, e Ló terminou oferecendo as suas 2 filhas virgens, e ele falou: não quero, eu quero os homens. Os homens eram maus, só queriam fazer a maldade, eles tinham prazer na maldade. A partir daí, aqueles homens ficaram já até quase ao amanhecer. E quando o que já estava amanhecendo, o que aconteceu? Subiram com Ló e sua esposa. Porém, a esposa de Ló, na hora que estava saindo da cidade, sentiu saudade e olhou para trás. A partir do momento que ela olhou para trás, ela foi transformada numa estátua de sal. E não teve perdão para ela, porque a ordem era: saia da cidade e não olhe para trás, siga em frente. E ela olhou, a partir do momento que ela olhou, virou uma estátua de sal. A cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo e enxofre. Quem estava lá morreu, quem estava lá se acabou, porque a destruição foi total. A destruição foi total. Então todos que estavam lá morreram, apenas Jó e as suas 2 filhas subiram. Como a esposa olhou para trás, ficou virada uma estátua de sal. Então, o que nós podemos pensar? Quando pegamos um objetivo de seguir a Deus, não podemos olhar para trás, não podemos querer voltar àquilo que fazíamos antes, mas sim continuarmos avançando, continuarmos querendo a presença de Deus, falando de Deus para as pessoas, para que ela possa chegar até a oportunidade que nós já tivemos. Porque não é a religião que vai salvar. O que vai salvar é a sua caminhada, é o seu objetivo, é você querendo estar na presença de Deus. Ló ficou desviado, e quando ele estava em Sodoma, ele estava desviado. Ele não queria mais saber de Deus. Então, quando ele estava tão desviado, que ele demorou a sair da cidade. Se os anjos não tivessem ali, ele não teria saído. E quando ele falou aquilo para as pessoas que estavam mais próximas a ele, falou que ele estava ficando doido, porque jamais isso iria acontecer. E aconteceu. E para os dias de hoje, nós estamos aí. Se você acha que esse calorzinho que está sentindo está quente, imagina como está o inferno nessa hora. O inferno está muito mais quente. Então não queira ir para o inferno, porque uma vez você chegando no inferno, você vai ser queimado o tempo todo, não poderá mais sair. Então o que podemos meditar nisso? Se aqui está quente, imagina como está o inferno nessa hora. Você que está me ouvindo agora, está quente aí? Então imagina como está o inferno. Que podemos meditar nisso, podemos pensar que aqui está difícil, imagina lá como passamos para outra vida, porque só temos uma vida. Quando nós partimos, tudo que nós temos fica aqui, ninguém leva nada. Tudo que você tem fica aqui. Aquilo que você fez de bom ficará na memória das pessoas. Se você só fez coisa ruim, ficará na memória da pessoa. Mas você que partiu, nada vai saber, porque o passado já ficou. Então, partiu, só tem 2 caminhos, ou sobe ou desce. Aí eu volto para Lucas 16, 19.
No meio você não pode ficar, céu ou inferno. A decisão é sua nesta tarde. E você que já conhece, santo, jamais poderíamos ser santo aqui, porque a maldade é grande. Por mais que nós não pecamos com um pecado normal, pecamos em pensamento. Não existe nenhum justo nessa terra. Então Ló não era justo, mas porém Abraão era amigo de Deus. E Deus fez o quê? Fez com que o Ló saísse de lá. E Ló ficou no lugar bom. Porém veio o primeiro incesto, que foi as filhas. Cada uma teve um filho dele. Deram vinho e cada uma teve um filho dele. Mas isso aí foi o quê? Foi garotas que não foram criadas praticando a palavra de Deus. Elas até sabiam, mas não praticavam. Porque se ela fosse uma pessoa que praticasse, ela ia saber que em outros lugares tinham varões. Só foi destruído Sodoma e Gomorra, e não as outras cidades. Por quê? Porque aquele pecado chegou a caminho de Deus. Era muito pecado, só fazia o que era mal. E hoje você sai na rua, você sai com medo de ser assaltado, você sai com medo de levar uma bala perdida a morrer. Porque o problema não é você morrer, o problema é para onde você vai depois da sua morte. Aqui a sua matéria fica. Vão jogar você no buraco e acabou, tudo certo. E o seu espírito, por onde vai andar? Aonde vai estar? Então o que nós podemos tentar nessa tarde? Eu tenho que me preocupar com o meu espírito. A preocupação maior é para onde eu vou ficar por toda a eternidade, porque a eternidade não passa, é eterno. Ou sofrimento ou coisas boas. Tudo só depende de nós. A escolha aqui de Ló, de ir para Sodoma, foi uma escolha dele, porque a nossa vida é feita de escolha. É nós que escolhemos servir a Deus ou servir ao mal, fazer as coisas boas ou fazer as coisas erradas. É nós que decidimos. Ninguém pode decidir por você. A decisão é somente sua. E aqui a palavra de Deus diz o seguinte: quando Jesus veio, Jesus falou sobre Sodoma e Gomorra. O que foi que ele falou sobre Sodoma e Gomorra? Porque às vezes tem algumas pessoas que acham que isso foi uma história que aconteceu lá em Gênesis, no início, lá em Gênesis, e acabou. Isso não foi verdadeiro. Mas se você for em Israel e você for em Sodoma lá em Gomorra, onde aconteceu isso, até hoje não nasceu nada, tudo seco. E lá o teor de enxofre é tão grande, se você riscar um fósforo até pega em certos lugares. Por quê? Porque aconteceu, não é brincadeira. Mas aí Jesus fez o quê? Jesus falou. Então podemos ver o que Jesus falou, que diz aqui em Lucas 17, a partir do versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. O 33 diz, em Lucas 17, versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então que nós podemos ter esse pensamento e lembrarmos sempre dela. Não olhar para trás, mas seguir em frente. Porque Deus colocou nossa vida aqui neste planeta para fazermos a diferença, para fazer as coisas totalmente diferentes, fazer aquilo que vem agradar a Ele, porque só a Deus podemos adorar, só a Deus podemos prestar-nos culto de adoração, podemos estar na presença dEle. Isso não quer dizer que você, uma vez estando com Deus, você estando caminhando, não precisa você olhar para trás para voltar a fazer coisas erradas, mas que nós viemos fazer as coisas certas. Não é deixar aquelas pessoas que nos conheciam antes, que tinham intimidade conosco antes, porque muitas vezes chegamos à presença de Deus, queremos viver com Deus, numa vida melhor, e abandonamos até mesmo os próprios familiares, deixamos os familiares para trás. O familiar faz um almoço, aí a pessoa que está na presença de Deus fala assim: eu não vou na sua casa, porque você não processa a mesma fé que eu. Como você não vai na casa da pessoa, se a pessoa é uma pessoa que faz parte de você, é o seu amigo, é uma pessoa que estou com você, teve um laço de amizade, você não vai, simplesmente porque diz, a Bíblia não quer, no Salmo 40, no Salmo 1, que eu me sento na roda dos escarnecedores. Espera aí, você vai almoçar com sua família. Isso não quer dizer que você vai se desviar. E você está sendo observado. Tudo que você faz, as pessoas estão te observando.
As pessoas estão vendo como você está se comportando. Se você começa a caminhar com Deus e começa a fazer acepção de pessoas, você está afastando aquelas pessoas que querem Deus, fica longe de Deus. E Deus vai cobrar de você. Você tem que ser exemplo. Isso não quer dizer que eu não vou no lugar. Muitas vezes, pessoas que eu conheço estão fazendo um churrasco, eu passo lá. Tem cerveja, bebida alcoólica? Tem. Isso não quer dizer que eu vou beber. Não custa nada eu ir lá falar com ele, dar um abraço dele, tomar um refrigerante. Isso não custa nada. O que eu não posso é me desviar da presença de Deus. É isso que Deus quer. Deus quer o amor. Gálatas 5:22. Temos que praticar sempre o amor e não praticar o desamor. O desamor é quando nós se afastamos das pessoas usando a Bíblia, dizendo que Deus não quer que nós andemos com ela. Negativo. Eu abraço qualquer pessoa, eu falo com qualquer pessoa, não vejo nenhum problema nisso. Às vezes sou criticado sim, mas vou continuar fazendo a vontade de Deus, porque o que eu não posso é retroceder a ser aquela pessoa que eu era antes. Tenho antes e tenho depois. Antes de conhecer Deus é uma coisa. Quando você conhece Deus, passa a caminhar com Deus, é outro comportamento diferente. Então, o que nós podemos pensar, podemos meditar nesta tarde, nós temos que ser vasos que levamos a palavra de Deus e não pedra de tropeço para aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Que nós podemos meditar nesta tarde, podemos pensarmos, a palavra foi falada e cabe a cada um de nós tomar a decisão correta. E mais uma vez, aqui já estou encerrando a palavra de Deus, né? E lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas 17:32. Nunca esqueça isso. Ela olhou para trás, virou uma estátua de sal. Por quê? Ela estava com saudade do passado. A palavra de Deus diz o seguinte: o teu passado eu não lembro mais, teu passado foi apagado. Mas nós temos que caminhar. Se nós voltarmos para trás, nós vamos desagradar a Deus e vamos perder a intimidade com Deus. Que nós podemos meditar nessa tarde e pensarmos nisso mais uma vez. E mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão aqui conosco até agora. Muito obrigado, que Deus possa ter falado ao seu coração, que nós queremos sempre o melhor para as pessoas que estão ouvindo. Ajuda a divulgar esse canal, Marcelo Mesquita de Pregai, ajuda a divulgar. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, e você que é inscrito, já não assistiu o vídeo, deixa o like para fortalecer o canal. Em nome de Jesus, a todos vocês que estão me vendo aqui, são muitas igrejas, são muitas pessoas, são muitos lugares, eu não vou falar em todos, mas a todos um grande abraço e desde já agradeço a minha oportunidade nesta tarde. Em nome de Jesus, graça e paz e uma ótima tarde para todos.